Fala pessoal, estamos de volta para mais um podcast aqui da AgroMinds. Hoje é um podcast super especial com um tema muito bacana que eu particularmente sou fã, que é falar de solos arenosos. E nada melhor do que trazer o Rodrigo, que foi meu colega de graduação de faculdade. Hoje ele está como coordenador de pesquisa da CETECNO AproSoja lá no Mato Grosso, está lá no Campo Novo do Parecis. Está em frente à estação de pesquisa aí junto da ProSoja. Rodrigo, cara, muito obrigado mesmo por aceitar vir compartilhar conhecimento aqui conosco. A gente que se conhece muito bem desde a faculdade, né? Tomamos caminhos distintos, que eu também fui para o Mato Grosso, depois eu acabei vindo para Roraima, mas tu tá aí já firme há bastante tempo, com bastante experiência. Então, queria que tu falasse um pouquinho da tua história, como tu foi parar desde lá de Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, até chegar aí no Mato Grosso e depois a gente vai batendo um papo aqui muito informativo sobre solos arenosos. Mais uma vez, né, obrigado pelo convite, Anderson. O Anderson já previamente me apresentou. Então, eu sou o Rodrigo Hammerschmidt, sou coordenador de pesquisa do CETEC no Parecis, aqui em Campo Novo do Parecis, uma instituição de pesquisa da ProSoja Mato Grosso. Então, eu e o Anderson, a gente foi colega, né, da Universidade Federal de Santa Maria, ingressamos lá no ano de 2013, cursamos o curso de agronomia na UFSM. Posteriormente, o Anderson saiu para trabalhar, eu permaneci por mais 2 anos fazendo o mestrado na área de fertilidade do solo com o tema de calagem. É, Durante o curso de graduação, eu tive a oportunidade de conhecer o Mato Grosso, onde eu vim realizar então um estágio na Fundação Mato Grosso, o estágio de final de curso. Voltei Uhum. então novamente para Santa Maria para fazer um mestrado e finalizando o mestrado, que foi bem no período da pandemia, eu retornei para a Fundação Mato Grosso para fazer um trabalho de trainee. Naquela oportunidade, trabalhei na área de consultoria e amostragem de solo. Então, fiquei um ano lá, conheci toda a região sul do estado do Mato Grosso, região de Rondonópolis, Itiquira. Viajava bastante também para outras regiões, né? Conheci naquela oportunidade também a região de Campo Novo do Parecis, Uhum. Sapezal, a região do Vale do Araguaia, com Fresa, né? A Fundação Mato Grosso fazia, então, coletas de solo em algumas fazendas, e eu era um líder de equipe aí que rodava nessa área de amostragem de solo. Então, foi um momento aí que eu tive, então, o primeiro contato com a agricultura mesmo em larga escala, né? A gente Sim. atuava, então, na área de consultoria, desde o plantio até a colheita, né? Contribuindo, então, com alguns produtores da região sul do Mato Grosso, desde o posicionamento de cultivar, acompanhamento de plantio, controle de planta daninha, fungicida, inseticida, né? A gente rodava a lavoura mesmo dentro dessa área de consultoria. E então, nesse momento, então, tive essa oportunidade de permanecer pela região sul e conhecer um pouco mais, né, do cultivo de soja e milho. E posteriormente, então, isso aí aconteceu no ano de 2021, 2020, na verdade. No ano de 2021, eu recebi uma oportunidade para vir subir um pouco mais para cima, né, do Mato Grosso. Saí de Rondonópolis e vim aqui para Campo Novo do Parecis, que é a cidade então que eu estou residindo desde da safra 21/22, aonde a gente começou então alguns trabalhos aqui dentro do CETEC no Parecis. Quando eu comecei aqui, né, essa estação de pesquisa ela já tinha 5 anos de atuação, a maioria dos trabalhos de longa duração já estavam iniciados, então a gente já pegou aí um trabalho continuado e, e deu continuidade, né? O trabalho já iniciado, a gente deu uma continuação. E aí, ao longo desses últimos 4 anos, né? Agora a gente está indo para a quinta safra, aqui nessa safra 25/26, tive a Uhum. oportunidade de conhecer bastante particularidades dos solos arenosos mesmo, né? No cultivo de Uhum. soja, milho, planta de cobertura. Então, a gente tem aí algumas informações muito bacanas, né? Dentro desse centro de pesquisa, né? O CETEC. Uma particularidade dessa estação que eu gosto bastante de falar, né? Que ela tem uma condição, são 88 hectares que a gente tem dentro da estação de pesquisa, e ela tem um gradiente textural, que começa então com 35% de argila, onde a maior parte da área ela se concentra na condição de solos arenosos, de textura arenosa, abaixo de 15% de argila. Então,
varia de Caramba. 35 até 10% de argila, e a gente consegue fazer aqui muitos trabalhos avaliando o ambiente de produção. Por exemplo, um Aham. exemplo, né, a gente faz tradicionalmente aqui vitrines de cultivar de soja, vitrines de híbridos de milho, testando ambiente de produção e época de semeadura, né, no caso do milho. Então a gente tenta, né, dentro de uma data muito próxima, por exemplo, da soja, vou dar um exemplo do material Olimpo, que é um material que é bastante plantado aqui no estado do Mato Grosso, a gente cultiva esse material com o mesmo manejo, tanto num solo de 10% de argila, como num solo de 30% de argila. E aí, ao longo do mesma condição de clima, né, a distância entre uma área e outra, ela dá em torno de uns 300 metros, a gente pega então a mesma condição de clima, e a gente consegue então ver o efeito, né, da parte genética, né, das cultivares de soja, o que se encaixa melhor para estar sendo cultivado num solo arenoso ou num solo de textura mais média. A mesma coisa, né, acontece para o milho também. Então, muito bacana essa estação, né, que a gente tem todo esse efeito do ambiente de produção no desempenho, né, não só de soja e milho, mas também de plantas de cobertura. Muito bom, Rodrigo. Bacana a tua história aí. Eu fui para os Estados Unidos naquela época, tu voltou a fazer mestrado e hoje tá aí no Mato Grosso também. Eu passei por Lucas, por Sorriso, então eu tive o prazer de conhecer esse grandioso Mato Grosso, que tu sabe o tamanho que é, a gente que saiu lá do Rio Grande do Sul. E eu queria que tu comentasse mais, justo antes da gente entrar propriamente na parte bem técnica de solos arenosos, como que o podcast é para o Brasil todo, muitas vezes tem gente lá do Rio Grande do Sul, igual nós, que não conhece a realidade do Mato Grosso, ou não conhece a realidade, por exemplo, de onde que eu tô, que é Roraima, que já é um ambiente totalmente diferente também, e que se encaixa nessa parte de solos arenosos. Porque lá em Santa Maria, lá em Juí, que eu sou, lá era solos muito argilosos, e a gente vem por uma realidade de solos arenosos. Mas comenta para mim um pouco, desde que tu chegou aí no Mato Grosso, a questão do clima, como que é o Mato Grosso em si, para quem está acompanhando nós aqui, antes da gente entrar propriamente nesses resultados aí que tu já tem bastante consolidado nas áreas arenosas. Não, positivo. Então, assim, quando eu estava em Rondonópolis, o clima de Rondonópolis e Tiquira, ele é bastante diferente aqui já de Campo Novo do Parecis, né? Muito em relação à altitude mesmo do local e o início das chuvas, né? Geralmente a região sul, ela atrasa um pouquinho o início das chuvas. Aqui já na região mais oeste, sempre está começando um pouquinho mais cedo, né? A última quinzena de setembro, início de outubro, geralmente, né, os produtores que fazem o cultivo do algodão, arriscam, né, a semeadura da soja nesse momento. A região, então, sul, ela é um pouquinho mais tardia. Eu sei que também da região do Vale do Araguaia, né, na região mais norte, no caso, também se antecipa um pouco mais a semeadura, porque já pega uma transição com a vegetação amazônica, no caso, né, e a região mais do Vale do Araguaia, ali para baixo, já acontece essa semeadura um pouco mais tardia, muitas vezes iniciando no mês de novembro. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, né, desde o momento que eu vim aqui para Campo Novo do Parecis, que conversando com os produtores, né, que já tem mais tempo aqui, conhecendo a região, até o ano aí 2019, 2020, tinha uma normalidade de início de chuvas, as chuvas começavam e ficavam de maneira mais normalizada, né, o que facilitava aí o início do plantio, e dificilmente isso aí mudava de um ano para o outro. E desde da safra 21/22 que eu venho acompanhando, então, aqui dentro de Campo Novo do Parecis, cada ano foi uma safra diferente, né, cada ano contou uma história diferente, seja do começo da chuva, de alguns estresses hídricos que aconteceram durante a safra, né, fazendo um resumo, a safra 21/22, ela iniciou com chuva normalizada a partir do dia 12 de outubro aqui na nossa região, mas foi um dos anos, né, que teve um índice muito alto pluviométrico nos meses de fevereiro e março e cortou chuva no final de março. Então, foi um ano que prejudicou muito o cultivo do milho safrinha daquele ano. A safra 22/23 foi um ano melhor. Atrasou também um pouquinho o início das chuvas, mas se estabilizou já também nesses meados aí da segunda semana do mês de outubro,
e ela se manteve frequente até a metade de abril. E aí isso te dá uma garantia, né, principalmente no cultivo de milho segunda safra. A safra 23, 24 tinha uma tendência de começar muito boa, sabe? E começou. A gente conseguiu implantar todos os trabalhos aqui dentro da estação de pesquisa, o produtor também, né? Conseguiu plantar a soja de maneira antecipada, mas aconteceu um veranico no estado, onde por 26 dias, que foi o nosso caso, algumas situações até ultrapassou 30, 35 dias, sem Caramba. chuvas no mês de novembro. Então, muitos produtores, inclusive nós aqui dentro da estação de pesquisa, que fez uso de material um pouco mais precoce, aí, com um ciclo de 105 dias, a gente foi muito penalizado, né? Porque o mês de novembro, no nosso caso, né, 26 dias sem chuva, aconteceu bem num momento aí que a soja estava florescendo e começando o início do enchimento de grão. Então, assim, teve muita perda de produtividade nessa safra 23, 24. Em contrapartida, a safrinha foi muito boa, né? Ela choveu até o final do mês de abril. E aí, tipo assim, todo mundo ficou um pouco mais cauteloso, né, na safra 24 e Sim. 25, né, porque tinha antecipado a semeadura na safra 23, 24, né, e na safra 24 e 25, entre o final de 24 e início da safra 2025, 2024 e 25, ficou 166 dias sem chover, uma coisa que nunca tinha acontecido aqui na nossa região. E aí o pessoal, né, já tinha tido esse problema na safra anterior, todo mundo segurou a semeadura. Basicamente começou no início de outubro, né, coisa que acontecia sempre já na segunda quinzena de setembro, né, após o vazio sanitário. E, na minha opinião, foi um dos motivos, né, da gente ter tido uma safra recorde no estado de Mato Grosso na safra 24 e 25, porque todo mundo conseguiu, teve que implantar, né, a soja na janela preferencial. E a Uhum. safrinha ela foi muito boa, né? Choveu também novamente até o final de abril e deu algumas chuvas, né, de alta intensidade no mês de maio e também no mês de junho, né? Então, foi um melhor ano para nós Safra aqui na cheia. estação de pesquisa. Tivemos aí materiais atingindo 85, 86 sacos, né, em algumas condições. A safrinha, a gente teve materiais de milho que produziram 239 sacos de Nossa. milho por hectare em solo de textura média. Teve milho também que a gente cultivou em solo de textura arenosa, que chegou próximo à casa dos 200 sacos por hectare, coisa que em todas as outras safras a gente nunca tinha observado, né? Então Hum. foi um ano também, né, a safrinha principalmente, de temperatura mais baixa, que aliado à altitude local aqui, especificamente de Campo Novo do Parecis, fez a gente ter esse alto teto produtivo, né? Tanto no solo de Uhum. textura arenosa como no solo de textura média. Então, assim, foi o melhor ano, a melhor safra que a gente teve em termos de produção, tanto de soja, milho, inclusive de planta de cobertura, que é uma coisa que a gente está observando agora, né? A gente faz muito aqui coleta de massa para estimar a massa seca de braquiária, de crotalária. A gente iniciou um plantio agora na safra 25 e 26 em solo arenoso, onde a gente tem aí Uhum. 11 toneladas de massa seca, né? Isso tudo em virtude dessa safrinha passada, né? Que se estendeu chuva. Caramba. Então, está sendo até um problema esse ano, né? A gente sempre fala da importância da quantidade de massa da planta de cobertura, principalmente em solos arenosos, mas demais também não é muito interessante aí, porque é difícil tu, né, fazer a instalação da cultura, né? Mas a gente já tem aí algumas estratégias aí para conseguir contornar isso daí. Não, realmente muito bem passado, Rodrigo. Essa tua vivência aí com o clima, porque agora a gente entrando na parte técnica mesmo do podcast, era isso que eu queria te perguntar. Quais que foram os resultados baseados nos solos arenosos, por exemplo, nos anos difíceis de 30 e poucos dias de veranico? O que que vocês perceberam nos resultados? E também depois, o que que esse trabalho aí que vocês vêm fazendo, muitas vezes nos anos bons, ele repercute? Eu queria que tu falasse justamente porque boa parte do Brasil passa por veranicos igual esse. Se tu pegar a própria Bahia, que eu conheci a Bahia esse ano, eles têm veranicos muitas vezes de 30, 35 dias, só que o pessoal faz muito perfil lá. No Piauí também, justamente por isso. Já tem outras regiões que já não faz perfil. Então eu queria que tu comentasse essa construção da fertilidade que vocês fazem aí na área de pesquisa e, por exemplo, o ano que deu 30 e poucos dias de veranico, se tu tem algum resultado interessante, por exemplo, esse manejo foi mais interessante, onde tinha braquiária, por exemplo, produziu muito mais, enfim, tu comentar justamente
o solo arenoso no maior estresse que ele passou, que tu acompanhou aí no Mato Grosso. Não, positivo. Essa safra 23, 24, né, que foi o terror aí para os produtor, para nós, né, em termos de pesquisa, foi uma safra muito importante, que a gente conseguiu ver a importância, né, de alguns manejos que a gente realiza dentro da estação de pesquisa, né. E aí um dado que ficou bastante claro para nós, né, foi em relação muitas vezes à parte genética mesmo. Vamos começar a falar por genética, depois a gente vai entrando Aham, dentro de claro. outros assuntos, né. Essa semeadura que eu comentei anteriormente, né, de materiais mais precoces, eh, foi extremamente afetado em função do ciclo, né. Então, quando a gente fez essa comparação do mesmo material, vou dar um exemplo aqui, né, o material 7,5, de GMR, que tem um ciclo de 105 dias aqui em Campo Novo do Parecis. A gente fez a semeadura desse material aí pelo dia 15 de outubro. Quando chegou ali, dentro desse mês de novembro, ele estava iniciando o florescimento e o enchimento de grão. Ficou basicamente todo o mês de novembro sem chover. A gente teve uma perda muito mais grande, mais drástica, né, no solo arenoso, em função, né, desse solo ter uma menor capacidade de armazenamento de água, né, não choveu. Então, por exemplo, Aham. assim, esse material de ciclo mais curto, no solo de textura média, a gente conseguiu chegar aí numa produtividade aproximada em alguns materiais de 40, 42 sacos por hectare. No solo de textura arenosa, isso aí caiu para 20, 22, 25 sacos por hectare, né? Uhum. Então, ali já mostra a questão do solo mesmo, né, no armazenamento de É, água. Mas aí a exatamente. gente traz a informação também da planta de cobertura, né? O que a gente viu nesse ano? A gente tem um trabalho aqui que a gente trabalha com mix de plantas de cobertura. E a gente tem, então, cultivo de leguminosas antecedendo o cultivo da soja, cultivo de gramíneas, mix de gramínea com leguminosas. Temos também um tratamento pousil, onde não se faz uso da planta de cobertura. E uma informação muito interessante para nós que deu nesse ano foi que a gramínea ela conseguiu trazer uma estabilidade produtiva muito maior para a soja quando comparado com a leguminosa. E o porquê disso, né? Uhum. Nos anos que geralmente tem um maior índice pluviométrico, essa soja, ela geralmente ela trazia, né, um retorno, não pegando estatisticamente, né, diferença, mas pegava uma tendência, né, da soja plantado após leguminosa, por estar aportando, né, nitrogênio, enxofre, dela produzia alguns 1 ou 2, 3 sacos a mais, pegava uma tendência, né? Só que nesse ano seco, em virtude de tu ter esse acúmulo, né, de nitrogênio e enxofre no solo, esta planta ela vegetou mais. E no momento que ela entrou nesse período seco, ela necessitava mais de água. Consequentemente, depois a gente teve uma produtividade lá, após o cultivo da soja, né, braquiária na associação com soja, uma média aí de 30 sacos por hectare. Em alguns tratamentos que a gente tinha leguminosa, né, chegou 7, 8, 9, 10 sacos. A soja Caramba. basicamente morreu, sabe? No experimento que a gente tem com 7 anos de condução. Por quê? Porque a soja tinha vegetado muito, ela necessitava de muita água naquele momento, né? E, consequentemente, ela senesceu antecipadamente, né? Então, esse material que era para ter uma duração de 105 dias, ele acabou reduzindo o ciclo dele para 90 dias naquela safra. Então, Aham. então, assim, a gente teve uma perda muito grande, né? Em função da planta de cobertura que antecedeu. E um comportamento diferente em anos que chove mais, sabe? A Aham. resposta, então, é um pouco melhor, né? Quando tu tem essa leguminosa aí em consórcio. E, basicamente, né, nesse trabalho de vitrine, a gente geralmente faz uso da planta de cobertura milheto. É, a gente também, então, a gente consegue observar, né, essas diferenças entre as diferentes plantas de cobertura, né, fazendo um comparativo entre um milheto e uma braquiária, por exemplo, né. A gente tem um trabalho de rotação de cultura da soja, ele se chama RCS. Ele já está Aham. aí 7 anos sendo cultivado, né. Então a gente tem o tratamento que é soja milheto, o tratamento que é soja associação com braquiária, a gente tem um tratamento que é soja rotação de culturas que entra na rotação, milheto, crotalária, braquiária. E o que a gente observou, né, principalmente nesse ano, que a soja que vem após a braquiária, ele foi o que teve maior resiliência, sabe? Ele produziu um pouquinho a mais do que os demais. Em Aham. virtude do quê, né? Geralmente a planta de cobertura braquiária, né, que a gente usa a braquiária rosiciensis dentro desse protocolo,
a quantidade de aporte de massa, né. Geralmente o milheto ele consegue estar produzindo na entre safra aí, plantado no final de fevereiro até, plantado no final de fevereiro, início de março, né, e aí vai variar, né, de quanta chuva vai ter, geralmente corta a chuva aqui para nós na metade de abril, a gente produz aí em média 4 toneladas de massa seca. A Aham, braquiária, muitas vezes, ela tem potencial de estar produzindo 5, 6, 7 toneladas às vezes, né. Então, uhum, assim, é a quantidade de massa que está ali, protegendo o solo, está fazendo perder, menos água, né, porque tu tem uma produção maior de massa aí, de cobertura vegetal, e gera então uma estabilidade maior, né. Então, a gente vê então muito sentido, né, no uso de planta de cobertura, sim, principalmente o solo arenoso, e, a gente observa, né, que solos arenosos, muitas vezes, ele não tem aptidão para fazer 2 cultivos, né, porque é um solo que ele geralmente a gente tem que plantar um pouco mais tarde, porque tem que estar normalizado as chuvas, né. A gente tem que ter uma cobertura permanente nele, até para proteger essa planta de soja no momento que a gente inicia o plantio, para não perder plantas por escaldadura. Acho que até é uma realidade de vocês aí, né, na uhum, região de Roraima. do E norte, então, assim, a gente vê muito benefício, né, da produção de massa, então, e a braquiária ela é uma planta de cobertura que consegue fazer isso. Então, assim, um resumo desse trabalho, em 7 anos, a gente vê que a melhor sucessão que a gente tem para solo arenoso é a sucessão de braquiária com soja, soja soja. braquiária, né, porque ela tem um grande aporte de massa e geralmente, né, solo arenoso a gente sabe que tem baixo teor de matéria orgânica, e quanto mais massa você conseguir colocar ali, melhor vai melhorar o teu sistema, né. E fazendo um paralelo também, né, dentro desse trabalho aí, a gente também tem alguns tratamentos que entra estilosante, que fica aí por 18 meses, né, sendo cultivado. Também tem um tratamento que tem uma braquiária que fica por 18 meses. Esses são os tratamentos que a gente tem a melhor produtividade, só que o que que acontece, né, a gente Uhum. não tem um cultivo a cada 3 anos a gente tem 2 cultivos de soja apenas. Só Ah, que que é já um trabalho que aconteceu. você tem. Isso, Uhum, só que já aconteceu em algumas situações do material novamente, né, um material de 105 a 110 dias, de uma soja então que a gente planta depois de cultivado esses estilosantes, de estar produzindo aí 86 sacos por hectare numa condição aí de 10 a 15, 18% de argila, né. Então assim, é um cara. benefício que a Uhum. planta, no caso desse estilosante, consegue proporcionar, né. Reduz nematóide, fornece nitrogênio, cicla todos os outros nutrientes, né, faz aí a cobertura do solo. Então é uma planta de cobertura muito promissora, no entanto, né, tu precisa de um tempo maior para ela estar se formando e consequentemente também ela reduz bastante aí a presença do nematóide do solo também. Sim, então é muito bom. Aqui a gente também tem bastante trabalho de braquiária, Rodrigo, e realmente é algo incrível. Eu queria te perguntar uma situação que eu vejo muito, até por estar em uma região de fronteira, e vejo várias, tem se aberto em muitas áreas aí no Brasil também. Tu já viu algum trabalho, enfim? Muitas vezes a turma já entra com soja de primeira, mas entrar com essa planta de cobertura, talvez esperar um ano, a gente sabe que não é fácil, só que será que não te dá uma segurança muito grande ali? Se tu já viu esse trabalho, por exemplo, de braquiária, de estilosantes em áreas de abertura ou enfim, tu falar um pouquinho mais, nesse teu experimento da braquiária e do estilosante. Tá certo. É o que que a gente observa aqui, né, geralmente quando o pessoal faz área de abertura, em virtude de tu fazer isso normalmente no período seco, né, que é a entre safra aí nos meses de maio, junho, julho, agosto, né, você está revolvendo o solo, está incorporando calcário, está colocando fósforo, é um momento que tu não tem chuvas e muitas vezes tu não consegue fazer esse calcário reagir, né. Então assim, é um problema tu já querer sair cultivando soja de cara, sem contar o Aham, problema também da compactação que isso pode acontecer, né, porque você não vai ter nenhuma planta de cobertura aí presente no solo, né, você vai estar em uhum, contato direto com o perfil do solo. O que que a gente observa aqui, né, é muito uso de braquiária mesmo, sabe. Tu cultiva a braquiária, muitas vezes nem faz safrinha também, né, faz o cultivo dela por um ano. A gente observa também que alguns produtores fazem o cultivo de arroz, em algumas uhum. regiões, né, que tem comércio também para comercializar, né.
começa o primeiro ano aí com arroz, muitas vezes, já ouvi relatos, né, de muitas vezes conseguir até pagar o custo de abertura com arroz aí, devido à produtividade e também está deixando uma massa, né. Mas o que a gente observa mesmo, né, a produção de massa nesse momento aí, a braquiária ela seria uma excelente opção, né, para estar produzindo a quantidade de massa, né, protegendo o solo e melhorando então o sistema aí para o próximo ano, né. O estilosante, eu vejo que ele se encaixaria numa outra condição, né, o que a gente observa principalmente aqui em solo arenoso, presença de nematóide, né. Geralmente tem muitas áreas aí que o produtor vem cultivando ano após ano, um o determinado talhão aí está todo ano tendo prejuízo, né, nunca está conseguindo aí pagar a conta dele. Muitas vezes o produtor tem que dar um passo para trás e colocar a planta de cobertura. E aí a gente vê o estilosante como uma boa opção para tu estar cultivando. Só que, novamente, né, é uma planta de cobertura que tem um desenvolvimento muito lento. Muitas vezes tu não consegue ter o benefício dela com apenas uma safrinha, por exemplo, né? Ela tem que Aham. ficar por mais tempo para trazer, então, esse benefício, né? De aporte de massa e, consequentemente, redução da população de nematóide, né? E voltando para a braquiária também, né? O que a gente vê bastante, né, com a braquiária? Ela é uma planta muito importante, né, para ciclagem de nutrientes. A gente tem informação aqui, por exemplo, de uma braquiária que produz aí 7 toneladas de massa seca, por exemplo, de estar ciclando aí de 150, em algumas situações até 200 quilos de K2O, né? Quando tu já tem um sistema, né, consolidado e tu tá colocando essa planta de cobertura, né? Porque muitas vezes tu faz esse tipo de adubação no solo arenoso e a gente sabe do risco de perda que tem, né? Seja por escorrimento ou por lixiviação. E muitas Exatamente. vezes você colocando a planta de cobertura, né? Não só a braquiária também, mas a gente vê muito potencial nela na ciclagem de nutrientes, né? Dela tá recuperando, né? Ciclando esse nutriente. Até desse trabalho aí que eu falei, né? A gente tem um trabalho aqui com 9 anos trabalhando com potássio. É, a gente fez, né, aí uma estimativa de massa seca em virtude desse último ano aí, a safra 24, 25, de aproximadamente produção de 11 toneladas de massa seca. E é um trabalho aí que a gente manda todas as coletas de massa para laboratório para estimar, né? Qual que é o teor desse nutriente presente na massa. O cálculo que a gente tem, né, através do laboratório, né, produzindo aí 11 toneladas, esse ano tem em média aí uma ciclagem de 230 quilos de K2O, né, que é muito acima daquilo que a soja necessita, né? Então, basicamente não haveria necessidade de estar adubando essa soja, né, porque tu vai ter em excesso. Mas claro que a gente tem que pensar no sistema, né, que em algum momento que tu vai retirar isso aí, você tem que repor, né. Tem Então a reposição. gente sempre fala aqui, né, que a adubação que tu faz para esse ano, quando tu tem uma sucessão com planta de cobertura, ela nunca é para esse ano, né. Ela sempre vai te trazer um benefício para Aham. os próximos anos, quando você consegue então estar implantando essa planta de cobertura. E aí o pessoal comenta muito, né, de problema aí de deficiência de nutrientes, né? Por exemplo, vamos falar do potássio mesmo, né? Em solo arenoso. E aí tu tem necessariamente, né, necessidade de estar parcelando o potássio quando tu planta a soja no solo arenoso e tu não tem presença de planta de cobertura. Para a gente aqui está muito bem consolidado, né? Quando tu tem uma braquiária, e aí o que é uma braquiária? Muito bem formada no solo, que Exato. preenche então todos os espaços, né, do talhão, uma aplicação no momento da semeadura ou 15 dias depois de plantar é suficiente, né, quando tu tem ciclagem de nutrientes. A gente tem todos esses trabalhos aí com parcelamento de potássio no dia da semeadura, 25 dias depois, 50 dias depois. A gente tem um outro trabalho que aplica muitas vezes 15 dias antes da semeadura, né, visando aí simular uma propriedade rural, que o produtor muitas vezes, né, antecipa essa aplicação para não atrapalhar o teu momento, teu modus operandi, né, no momento de semeadura. Sim. E a gente observa, né, que com a presença da planta de cobertura, te dá uma estabilidade muito grande aí para você plantar e não correr risco, né, de apresentar deficiência de nutrientes, no caso principalmente do potássio, né, que a gente sabe da mobilidade dele em solo arenoso. Então, a gente vê, né, uma importância muito grande, né, da presença da planta de cobertura no cultivo de soja em solos arenosos. Uhum. Muito bom, muito bom. É um tema realmente que demanda muito conhecimento, essa questão. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, Rodrigo. Então, se tiver a cobertura muito bem formada, vocês têm trabalhos que em uma aplicação ela já
ela se torna interessante. Mas vocês trabalharam isso antes ou depois? Teria que ser próximo da semeadura ou depois? E eu queria Então, que tu comentasse em casos que não tem isso aí, se vocês têm alguns resultados também. Ah, o produtor ele não conseguiu fazer uma boa cobertura, em solo arenoso ele precisa trabalhar uma, 2, que é algo que os produtores ficam com muita dúvida. Não, vou trabalhar pré-plantio, vou trabalhar 2 em posse, tem algum momento melhor de aplicar que vocês têm de resultado aí. Se tiver uma braquiária muito bem formada, ou ou no caso, se não tivesse, é aquele ano que o produtor não conseguiu fazer uma braquiária, que acontece muito em regiões como Bahia, aqui, por exemplo, não é todo ano que forma braquiária. Então, assim, queria que tu comentasse mais se tem esses resultados aí. tranquilo. É, vamos falar então assim, quando a gente tem uma braquiária muito bem formada, né, e você tem um sistema que todo ano você está colocando pelo menos a quantidade da necessidade da cultura da soja, né. A gente sabe que a gente sempre coloca um pouco mais de potássio, né, por exemplo, a gente trabalha aqui com 200 quilos de cloreto de potássio para uma produtividade aí, ela está exportando 25 quilos de K2O por tonelada. Isso aí a gente já está considerando um pouco de perdas, né. Tu tendo uma braquiária, no caso, bem formada, você minimiza o efeito do parcelamento. Então, se você, eh, produziu bem a planta de cobertura, tem ela muito bem distribuída em toda a área, você tem o um nível satisfatório de potássio no solo, a planta de cobertura ela vai ser ela vai conseguir fornecer de maneira suficiente, independente de tu aplicar antes, aplicar no dia da semeadura ou aplicar depois. Então, assim, é muito tranquilo. Uma única aplicação, a gente não pega, né, diferença de resposta quando a gente tem a presença da planta de cobertura. Mas vamos então para uma outra situação, né? Sem a planta de cobertura ou uma cobertura mal formada. Esses trabalhos com potássio aqui dentro da estação de pesquisa, né? A gente tem 3 trabalhos com potássio já com 9 anos de condução. Então, observando, né, o efeito de ciclagem por alguns anos, a gente, dentro do experimento, tanto de parcelamento de potássio, como esse de dinâmica de potássio, que a gente aplica o potássio antes de semear, a gente subdividiu a parcela e deixou com e sem planta de cobertura. E Uhum, ficou, assim, muito interessante o resultado, né. E o que que a gente observou, né, que no momento que tu não tem a presença da planta de cobertura fornecendo esse nutriente, quanto mais tardiamente você aplicar esse potássio, melhor. Então, o que que seria o interessante, né? Parcelar e não aplicar antes da semeadura, uhum, porque o que que acontece, né? Se tu não tem a planta ali, ela ainda não ter um sistema radicular desenvolvido, obviamente que ela não vai conseguir absorver esse nutriente. Então, não faz sentido você aplicar ela antecedendo a semeadura. Então, o que que a gente observou, né? Que quanto mais vezes você conseguir parcelar e quanto mais você retardar também, né? Eu acredito que não poderia também ultrapassar ali máximo 30 dias após a semeadura, desse parcelamento também, mas você teria que subdividir essa dose aí em 2 ou 3 aplicações, posteriormente à semeadura da soja. Aí você não correria tanto risco, né, de apresentar a deficiência de potássio tardia, que geralmente vai acontecer lá no enchimento de grão, né, que a gente vai conseguir observar essa deficiência de é. potássio. Né, e é lá na frente que muitas vezes se percebe, né, Rodrigo? E outra dúvida muito que eu vejo na prática, que varia a região também, muita gente trabalha com adubo formulado. Tu acredita que, ou enfim, se tem resultados, se faz muito sentido trabalhar com potássio na linha para, no caso, um arranque inicial, alguma coisa assim, ou se ele se torna até perigoso por ter uma salinização ali? Em relação ao o potássio na linha, basicamente, né, na região aqui do Mato Grosso, as aplicações geralmente são aplicadas todas elas de maneira superficial, no intuito de ter uma agilidade operacional um pouco mais rápida. Mas você comentou ali do formulado, né? Na minha opinião, né, o que que a gente precisa fazer? Tem que fazer o balanço ali, né, da quantidade de nutrientes que, no caso, a cultura da soja precisa, né, tanto de fósforo, tanto de potássio, qual que é o nível desse nutriente no solo e aquilo que a planta precisa no intuito da gente fazer a manutenção, né. Mas em Uhum, solos arenosos, que a gente já sabe que tem essa mobilidade, principalmente do potássio, eu acredito que a aplicação em superfície ela seria muito mais interessante, porque você vai ganhar uma muito bom. janela de semeadura muito mais rápida, sabe. Com o fósforo, né, puxando para o elemento fósforo, muitas vezes, né, quando você não tem um nível alto desse nutriente já no perfil aí, pelo menos na camada de 0 a 20 centímetros,
geralmente é interessante colocar ele no suco de semeadura, no intuito, né, de fazer crescer a raiz, né. Aqui na região do Mato Grosso, especificamente, como a gente dificilmente tem problemas com limitação hídrica, o produtor, né, quando tu já tem a construção da fertilidade do solo, as aplicações, então, elas são todas elas realizadas, né, de maneira superficial, porque tá chovendo, né. A maioria Hum, das raízes da soja vai estar na camada superficial, então ela encontra ali o melhor ambiente, onde vai estar o calcário, onde vai estar o fósforo, onde vai estar o potássio, né. Então, assim, muitas vezes a gente ganha isso em janela, que lá na frente, quando a gente vai fazer a semeadura do milho, tu ganhando aí 5, 6, 10 dias, muitas vezes tu tem um incremento muito grande no cultivo de segunda safra, em virtude, né, de cortar chuva lá no mês de abril. uhum. Muito bom, é porque justamente às vezes tem vou colocar um pouco de nitrogênio para dar aquele arranque, vou colocar um pouco de potássio, mas vai muito do que tu mesmo falou, a gente trabalhar a planta de cobertura para chegar e ter um exemplo, um potássio sendo fornecido pela própria base de plantas de cobertura. Porém, a gente sabe que o Brasil é muito extenso, o Mato Grosso ele é privilegiado por chover muito bem, né. Tem, igual vocês falaram, mas tem anos que vocês sofreram, mas se pegar outras regiões, tem históricos de veranico, então essa pergunta eu te fiz até porque muita gente me pergunta, sobre isso. E agora, Rodrigo, a gente falar de calagem, depois a gente finaliza com enxofre, mas essa parte de condicionar solo, essa parte de formar a parte química do solo, calagem, já que tu fez o mestrado também de solos arenosos, queria que tu comentasse mais sobre, dos trabalhos que tu tem desenvolvendo e também toda a tua experiência aí do mestrado e sendo aplicado hoje na estação. Então, assim, sobre o tema calcário, aqui na estação de pesquisa a gente tem 2 trabalhos, de correção de solo. Mas eu vou retroceder um pouco mais, né. A nossa área aqui de pesquisa, a gente já veio de um sistema consolidado. Então, a Uhum, gente não pegou essa área do zero, né, a gente não fez conversão do solo, no sistema, né, de cerrado para um sistema plantio direto. Então a gente já tinha aqui uma uhum, área que estava sendo cultivada aí por pelo menos uns 15, 20 anos. Então já havia recebido calcário, já tinha feito o revolvimento do solo para incorporar esse calcário, já recebia então a aplicação tanto de fósforo, de potássio e enxofre. Então a gente já pegou uma área corrigida, né. Então assim, a gente tem que saber dividir isso aí, né. claro. Quando a gente faz, né, uma uma conversão de um cerrado para um sistema produtivo, e você vai ter que então, fazer aí a conversão, vai ter que fazer correção do solo em profundidade. Normalmente a quantidade de calcário que a gente precisa para corrigir o processo de acidez natural do solo, a tua dose de calcário ela vai ser mais alta. Mas para isso, claro, né, a gente precisa fazer uma análise de solo, ver qual que é o teor, se tem a presença do alumínio, né, teor de cálcio e magnésio, qual que é o pH do solo, e através aí das fórmulas que se tem nos boletins de recomendação, você vai estimar aí a quantidade de calcário que necessita, no intuito de você corrigir toda essa acidez natural, né. Normalmente aí tu vai estar trabalhando com 6, 7, 8, em algumas situações 10, 12 toneladas. Mas isso é o solo que vai te dizer, né. Mas em áreas já Exato. consolidadas, que é o nosso caso aqui, a gente vê que hoje, né, existem muitas frentes, né, de influenciadores falando que, a alta dose de calcário, ela contribui e ela ajuda. Muitas vezes também, né, fazer reset de perfil para construir perfil, e muitas vezes a gente está deixando de lado, né, todo esse sistema de produção que você construiu aí ao longo de 15, 20 anos. E aí eu Uhum, trago então esses resultados de pesquisa que a gente tem aqui, né. Falei anteriormente que a gente já tinha uma área que tinha sido, né, já era um sistema plantio direto, que aí não vou saber a quantidade de calcário que foi jogada no passado, mas o que aham, que a gente observava ali? A gente não tinha teores altos de cálcio e magnésio, no entanto, a gente não tinha presença de alumínio, até 40 centímetros de profundidade. Nosso cálcio e magnésio estava próximo do limite inferior, né, crítico, mas assim, estava sim. ainda dentro do nível adequado. Então, como era um protocolo, a gente então fez os seguintes tratamentos, né, aplicação de calcário em superfície, aí o tratamento com 2 toneladas ou com 4 toneladas de calcário em superfície,
a incorporação dessas mesmas doses, né, os outros tratamentos, em um sistema onde a gente não aplicou calcário, que está hoje já com 8 anos sem receber a aplicação do corretivo da acidez. E um outro tratamento adicional para a gente comparar essa testemunha, onde a gente só fez o revolvimento do solo, no intuito de fazer a incorporação e também não aplicar o calcário. Então a gente tem 6 tratamentos, né? O sem fazer nada e sem revolver, sem aplicar calcário, o tratamento que não aplica calcário, mas revolveu o solo aí até 25 centímetros, o que aplicou, manteve o sistema plantio direto original com 2 toneladas de superfície e o outro com 4 toneladas, e o reset do sistema, né? Incorporação de calcário na dose de 2 e também de 4 toneladas. E tudo isso aconteceu lá no ano 17 e 18, há 8 anos atrás. Uhum. Após 4 anos, os mesmos tratamentos que receberam calcário, seja em superfície ou incorporado, a gente fez uma calagem de manutenção nas mesmas doses, só que daí todas elas em camada superficial. Sim. E aí a resposta disso daí, né? Olha o que aconteceu, né? Solo de 10% de argila, já falei anteriormente, né? Cálcio e magnésio ali próximo do limite crítico, sem alumínio até 40 centímetros de profundidade, Uhum. consequentemente um pH adequado. E é uma informação importante. Fósforo alto até 20 centímetros de profundidade. Isso aí é uma informação muito importante, né? Porque o fósforo ele tem esse poder também de tamponamento. E o que a Sim. gente observou? Que o tratamento que a gente não aplicou calcário, ele produziu satisfatoriamente comparado com os tratamentos que a gente aplicou o calcário apenas em superfície até o 6º ano. 6 anos sem aplicar calcário, só usando o calcário residual dos anos anteriores, que é o histórico que a fazenda, no caso, Sim. aplicava, né? Um histórico aí desconhecido. Então, a gente produziu soja por 6 anos com a mesma produtividade dos tratamentos que a gente aplicou o calcário em superfície. E o que aconteceu num solo de 10% de argila nos tratamentos que a gente fez a incorporação do calcário? No 2º e no 4º ano, no momento que a gente posicionou material que não apresentava a resistência a nematóide de cisto, a gente teve uma perda muito grande de produtividade. Perdeu demais, sabe? Então, uma informação importante que saiu desse trabalho, né? E muitas vezes, quando a gente faz o revolvimento do solo, tu aplica uma dose de calcário além daquilo que é necessário, a gente tem que ter um cuidado com o nematóide, porque aumenta muito a população dele com o excesso, ele pH um pouco mais elevado, sabe? E é o calcário que faz isso, né? Então, assim, uma preocupação muito grande que a gente vê hoje aí de muita gente recomendando alta dose de calcário, muitas vezes, né, em superfície, e aí em algum momento o produtor vai fazer esse revolvimento do solo, vai pegar todo esse calcário residual da dose que aplicou e do histórico passado e vai incorporar. E aí é um problema, que aí tu vai começar a ver problema de deficiência de micronutrientes e aumento da população de nematóide de cisto. E uma informação muito bacana, né, que eu falei aí da safra 23-24, mesmo depois de 6 anos, os tratamentos que a gente fez a incorporação lá no início, eles ainda, no ano que foi seco, eles perderam 4 sacos de diferença, pegou a estatística, né? Entre os 2 tratamentos que a gente apenas manteve a aplicação do calcário em superfície. Então, qual que é a mensagem do trabalho, né? Sempre quando a gente mostra esse trabalho aí nas apresentações, a gente mostra a análise de solo e pergunta para o produtor qual que é o tratamento que vai trazer um maior retorno, né, em termos de Uhum. produtividade depois de 8 anos, né? Todo mundo fala, né, que incorporar e a maior dose vai ser a melhor resposta, mas nesse caso não é, né? Em todos os outros trabalhos que a gente conhece, né, na parte de calcário, se tem uma resposta assim muito parecida, né? E aí uma mensagem importante então desse trabalho, né, é que muitas vezes, né, quando tu faz o revolvimento do solo e principalmente quando ele for arenoso, tu perde muita matéria orgânica que tu tem aí estabilizada ao longo de muitos anos de sistema plantio direto. Em algumas situações aí a gente viu perder 1%, 0,5% de matéria orgânica com o revolvimento do solo. E aí a gente está falando de um solo arenoso, né? Onde o principal, muitas vezes, né, de carga do solo é a matéria orgânica aí para estar ajudando a reter nutrientes, muitas vezes também para estar ajudando aí a armazenar água, né? E no momento que tu faz isso num ambiente tropical, né, que é o cerrado, que a gente sabe, né, de todos esses estresses que tem, né, de temperatura, desse período
que é mais quente, no caso, né, a gente tem uma decomposição muito acelerada da matéria orgânica quando você faz o revolvimento. Então, assim, para nós está muito claro aí essa resposta, né, que a gente sabe da importância. Muitas vezes tu tem um solo ali que tu tem necessidade de revolver, de incorporar calcário, porque É, tu tá com problema de alumínio, tu tem nível baixo de isso. nutriente em profundidade, então você tem necessidade de fazer o revolvimento e reiniciar o sistema, né? Mas muitas vezes o que que a gente observa é que o produtor ele quer buscar mais produtividade além daquilo, ele não está contente com 65, 60 sacos no solo arenoso, que muitas vezes é aquilo que o solo consegue produzir, né? É muito difícil tu chegar com produtividades mais altas do que isso, né? O máximo que a gente conseguiu aqui no solo arenoso, principalmente nesses trabalhos aí, foi 73 sacas de soja, com material aí de 120 dias, num solo que a gente não já está aí por 20 anos, pelo menos, né, com o sistema plantio direto preservado, né? Então, assim, para nós uma Uhum. atenção muito importante, né, nesse tema aí, que se não tem necessidade de você estar resetando o sistema, aplicando o calcário só na dose necessária, aí a gente vê uma resposta assim, muito interessante, e é o que o resultado nos traz. Né? Ao longo de 8 anos, o tratamento que a gente aplica a menor dose, né, que foi aí no acumulado 4 toneladas de calcário. A gente tem um sistema de soja em sucessão com planta de cobertura todo ano, né, em função da aptidão mesmo do solo, de 10% de argila, ele está conseguindo só fazer uma cultura. Então, assim, uma taxa de a calagem de manutenção de basicamente 500 quilos por ano de calcário dolomítico, né, frisar isso também, né, da importância do cálcio e do magnésio desse Os calcário, dois. a gente vê que é o tratamento que tem a melhor resposta, né? Então, não haveria necessidade de uma dose maior que isso, com a condição originária que a gente tinha, né, de análise de solo. Do outro lado, a gente também tem um outro protocolo, né, onde a gente foi além ainda, né, foi no intuito de fazer perfil de solo mesmo. Nesse protocolo que eu falei anteriormente, a gente chegou a ir até 20, 22, 25 centímetros no máximo. No outro, a gente ultrapassou essa barreira, trabalhou com uma grade mais pesada, né, 30 centímetros de profundidade. Então tem um tratamento X lá, a gente sempre fala, né, o tratamento 7. Foi aplicado lá na safra 17, 18, 1.500 quilos de superfosfato triplo incorporado, juntamente com 4 toneladas de calcário, e depois de feita essa incorporação, uma aplicação de 1.500 quilos de gesso em superfície. E aí tem 10 tratamentos nesse protocolo, né? Variações desse tratamento, né? Só com calcário ou só com calcário e gesso. A gente tem um tratamento intermediário que a gente reduziu só a profundidade de incorporação e reduzindo essa dose desse tratamento 7. E a gente tem outros tratamentos que a gente aplicou 1 tonelada, 2 toneladas, 4 toneladas de calcário em superfície e com algumas interações com gesso agrícola. E novamente os dois mesmos tratamentos, né, que não aplicou calcário e que fez o revolvimento. E aí, de novo, né, foi muito mais intenso a perda de produtividade quanto mais profunda foi a camada revolvida. Então, assim, a gente vê que tem uma relação muito grande, né, com perda de matéria orgânica e acúmulo de água no solo. Então, Uhum. é óbvio, né, que após 8 anos que a gente vem conduzindo, chegou ali no momento, né, a partir do quinto, sexto ano, esses tratamentos que a gente fez o revolvimento no passado, eles começaram já a produzir similarmente, né? Pode acontecer no futuro esses tratamentos incrementarem mais em produtividade, né? Mas até o momento, né, a baixa dose de calcário aplicada em superfície, de acordo com aquilo que a análise de solo solicitou, foi o que a gente viu o Interessante. maior relação custo-benefício, né, em termos de produtividade e custo, né? E porque se tu vai atrelar o custo que o produtor teria que ter, né, para fazer esse revolvimento até 30 centímetros, 1.500 quilos de superfosfato triplo que foi aplicado, mais o gesso, né, pode ser que até o momento não conseguiria ter recuperado, né, todo esse investimento, que é um investimento de longo prazo, né? E aí uma informação bacana, né, que eu já estava me esquecendo, dessa safra 23, 24, que foi o ano seco, que eu falei que ficou 26 dias aqui para nós sem chuva. Mesmo Sim. após, então, é, depois isso aconteceu no sétimo ano, né? Mesmo após, né, 7 anos dessa incorporação de calcário, Uhum. nessa safra 23, 24, a gente ainda perdeu um pouquinho de produtividade nos tratamentos que a gente fez o revolvimento no passado.
Então, o que que nos mostra isso, né? Que o sistema ele ainda não se consolidou, né? Porque senão ele teria que ter Uhum. produzido parecido, né? Então, o que que a gente atrela isso, né? Que muitas vezes a gente não conseguiu ainda, mesmo após aí 7 anos, não conseguiu voltar àquela composição original de solo, né? De estrutura de solo, de armazenamento de água e de recuperação dessa matéria orgânica perdida, né? Então, assim, a gente vê muito malefício, né? Em reset de sistema onde não se tem necessidade. Mas, novamente, né? Acho que é bom frisar. Quando se tem necessidade, e o que que é a tomada de decisão, né? É produção, né? Se daqui a pouco tu não está produzindo mais nesse solo e você faz uma análise de solo e vê Uhum. que o teor ali tá abaixo daquilo que se necessita, muitas vezes você tem que reiniciar, né? Mas nessa condição em particular não havia necessidade. Ah, isso que é muito bom, né, Aldrin? Você aí, na realidade do Mato Grosso, uma região que chove mais, muitas vezes pode ter até resultados diferentes de outras realidades. Por isso que a gente sempre gosta de frisar e também ter esse trabalho em loco, né, para ver, porque cada ambiente de produção ele deve ser respeitado. E muito bom tu compartilhar isso conosco, porque a gente vê a importância, né? Igual a gente sempre ouviu na faculdade e agora ainda continua na prática, essa preservação da matéria orgânica. E que a gente sabe que o solo arenoso num país tropical, igual tu mesmo comentou, ele é extremamente difícil da gente recuperar isso aí. Então, tem que saber o valor do plantio direto, né? E, claro, igual tu mesmo falou, vai depender muito da situação do produtor. E claro, se o produtor conseguir fazer uma abertura, fazer uma abertura bem feita para não ter que passar por esse processo de revolvimento depois, com certeza é algo que vai somar muito, né? Ah, eu tenho dinheiro para fazer. O cara às vezes não abre 1.000 hectares, abre 100, 150, mas abre bem feito, justamente para depois, né, começar bem. A gente sabe que em períodos de margem a abertura ela vai mandar muito, porque imagina ter que recomeçar um trabalho vai sair muito mais caro. E agora eu queria, para ir mais para o final aqui do podcast, a gente falar justamente do enxofre em solos arenosos. A gente sabe que o assunto a gente pode ficar falando várias horas aqui, que tem muita coisa para falar, mas eu acredito que o enxofre, tu pontuou alguns resultados, algumas opiniões particulares tua, dele em solos arenosos, até pela característica que ele tem, né, de alta mobilidade, enfim, o que tu tiver aí para poder comentar, para somar aqui conosco. Então, legal. Não, então, esse trabalho de enxofre, né, é muito bacana, porque ele está indo agora para o 10º ano de condução, né, na safra agora 25, 26. E o que que a gente observa, né? Como a gente tem esses trabalhos de fósforo, de potássio, alguns trabalhos também envolvendo nitrogênio e milho, o que que a gente vê nesse trabalho de enxofre? Que foi o experimento que, desde o primeiro ano, a gente pegou resposta em relação ao Eu tratamento vi. de testemunha, né? Coisa que nos outros trabalhos, em função dessa área, né, a gente já haver, né, um sistema plantio direto no passado, antes de começar a estação de pesquisa, então já havia aplicação tanto de fósforo, de potássio e também de enxofre, mas devido à mobilidade desse nutriente no solo. Então, assim, só para contar uma história desse protocolo aí que a gente tem, então já 9 anos de resultados, né, computados, e a gente trabalha com fontes, que é o super simples, né, tradicional, o gesso Sim. agrícola, o enxofre elementar pastilhado e um formulato, que tem 15% de enxofre, sendo 50% na forma elementar e 50% na forma de sulfato. Então, trabalhando com doses, né, em cada uma dessas fontes, né, dose de 15 quilos de enxofre por hectare, 30 quilos de enxofre por hectare e 45 quilos de enxofre por hectare. E o tratamento testemunha, onde a gente então omite a aplicação de enxofre já por 9 anos, né? Aí eu trago até a região sul, né? Muitos trabalhos que foram feitos na região sul no passado, tem vários artigos onde não se tem resposta à aplicação do enxofre. E daí, claro, né, em solo de ambiente subtropical, muitas vezes, né, próximo também a indústrias, no caso, né, que a gente sabe que tem um pouco de deposição atmosférica desse nutriente, mas é uma coisa que eu acredito que se ocorra de uma maneira muito menor aqui na região do estado do Mato Grosso. Então, o que que a gente observou nesse protocolo, né? Que desde o primeiro ano, o nosso tratamento testemunha, ele perde produtividade em comparação às fontes de enxofre aplicado.
E o que a gente consegue observar, né, que é muito fácil o produtor perder produtividade de soja pela não aplicação de enxofre, porque o sintoma de deficiência do enxofre é muito difícil de você ver. Ele não é parecido, ele não se mostra assim de maneira de bordadura de trifólio de soja. Como que é a deficiência do enxofre, né? É uma deficiência onde o trifólio, a folha, no caso, né, o folíolo ali, ele fica com uma tonalidade de verde um pouco mais clara. E se você não ter uma parcela de comparação onde você aplica o enxofre, muitas vezes a tua lavoura pode estar perdendo produtividade e você não está observando, né? Então, assim, é muito visual esse trabalho. E aí, falando de fontes, né? Cada fonte tem a sua particularidade, né? O enxofre elementar, especificamente, né, a gente sabe que ele precisa oxidar, vai demorar um tempo maior para ele estar sendo disponibilizado. O sulfato, né, muitas vezes ele já está ali prontamente disponível, né? No caso do gesso, ele já é, né, uma partícula mais fina, então ele já vai estar prontamente disponível. Muitas vezes também ele também pode ser mais facilmente perdido por causa disso também, né? Se você tiver uma intensidade mais alta de chuva. O super simples, no caso, né? Por ele ser granular, ele também, né, é uma mistura, né, de fósforo, muitas vezes com gesso, né? Só que num Sim. grano, a liberação dele, no meu ponto de vista, ela é um pouco mais gradual do que propriamente do gesso agrícola, né? Gesso. E, Isso. é, e aí o elementar, né, que eu já comentei, né, que precisa ser oxidado. E o que a gente observa, né? Daí falei das particularidades das fontes, né? Uhum. Ao longo de 9 anos, quando a gente pega o acumulado de produtividade e compara com o tratamento testemunha, a gente já perdeu 76 sacas por hectare por não aplicar o enxofre. Então, isso é uma informação muito Caramba. importante. Então, assim, cuidado, né, em regiões, principalmente em solo arenoso, né? Em regiões que a gente tem um nível baixo desse nutriente no solo, ele é um dos nutrientes que mais faz perder produtividade, né? Que é o que eu comentei, né? Desde o primeiro ano, desde a primeira safra, a gente vê perda de produtividade. E quando a gente Uhum. fala de fonte, né, comparando a produtividade acumulada de todas essas fontes, aí a gente tem um resultado muito bacana, né? Claro que ao longo dos anos tem umas pequenas variações em relação Variações. às fontes, mas no acumulado, a diferença entre uma fonte e outra é de 6 sacas. Então, assim, é menos de uma saca por ano, né? Então, assim, o que seria um posicionamento, né? O que a gente acredita, né? Que a fonte para você colocar é aquela que é a mais barata, né? Aquela que se encaixa no seu operacional para você estar aplicando. Mas aí você vai me perguntar, e dose, né? Qual que seria uma dose aí? Ao longo desses 9 anos, o que a gente observa, né? Que calculando aí, não é calculando a dose de máxima eficiência técnica, né? Que não é a dose de máxima eficiência econômica. A nossa dose aqui, ela está próxima a 35 quilos de enxofre por hectare, para estar produzindo aí 68, 69, até 70 sacas por hectare de soja, em solo daí de 12% de argila, né? Então, é um resultado muito interessante para nós, né, que a gente vê, então, o efeito da dose, qual que é a quantidade que necessita, né, e também as fontes, né, que a gente vê que tem muito pouca diferença. Então, aquela que se encaixar melhor aí no operacional do sistema de produção aí da fazenda, né, é aquela que vai se adaptar melhor aí para você estar utilizando, né? A gente não viu perdas de produtividade. Mas aí, claro, que tem que ter esses cuidados, né? Geralmente, daqui a pouco, se tu vai fazer uso do enxofre elementar, daqui a pouco é mais interessante você aplicar ele com um pouquinho mais de antecipação, né? No intuito dele oxidar. O gesso, Exatamente. daqui a pouco, seria o momento de tu aplicar mais próximo do plantio, para você daqui a pouco também não ter o risco de perder esse nutriente, né, em profundidade devido à mobilidade do enxofre no solo. Então, o resultado aí bacana que a gente tem, né, e vê que perde muita produtividade por não estar colocando, então, esse nutriente aí na composição aí dos fertilizantes. Rodrigo, muito bom mesmo. Dá vontade de fazer muito mais pergunta, mas eu acredito que a gente deve fazer, inclusive, mais um podcast, marcar uma outra hora aí. Porque tem muito assunto. Eu queria te perguntar de bora, eu queria te perguntar de micro, mas para não ficar extenso, eu realmente vou ter que te agradecer demais aí pela tua participação, por contribuir muito conosco. Outra hora a gente com certeza vai trocar muita ideia ainda, porque solos arenosos é um desafio, mas com a tecnologia que tem, igual você mesmo comentou, com muitos dados,
muito conhecimento, falar ali 76 sacas. Realmente, um produtor que está nessas regiões tem certeza que vai ganhar muito com essas informações que tu passou, porque realmente ele tem uma fertilidade natural mais baixa com solo argiloso e tem formas de trabalhar diferentes. Você comentou muito da braquiária, muito do trabalho de cobertura. Acho que foi um podcast muito bom. Tenho certeza que quem acompanha nós aqui até o final vai gostar bastante. Então, eu queria te agradecer mesmo pela parceria, gente que estudou junto. Faz tempo que a gente não se encontra, porque cada um foi para um lado e a vida é assim mesmo. Mas agradecer muito, te desejar muito sucesso e queria que tu também deixasse uma mensagem final aí, falar das redes sociais aí da ProSoja, para te acompanhar no Instagram, se tem algum perfil para seguir também, para que o pessoal também, caso quiser entrar em contato, possa aí tirar algumas dúvidas contigo. Então, beleza. Então, agradecer, né, o convite aí de estar participando. Fico à disposição aí para um eventual próximo convite, né? Convido também quem queira conhecer a estação do CETEC no Parecis. Ela fica, então, localizada na cidade de Campo Novo do Parecis, é muito próximo da cidade aqui, dá 10 quilômetros a estação de pesquisa, né? E pedir para o pessoal aí acompanhar a gente pela página do Instagram da ProSoja Mato Grosso. Lá a gente faz muita divulgação, né, desses trabalhos de pesquisa. Pedir para o pessoal também acessar o site. Tudo isso que eu trouxe hoje aqui, a gente tem divulgado lá através de circulares e boletins. Então é só acessar o site da ProSoja Mato Grosso e siga lá o perfil da ProSoja no Instagram, que semanalmente a gente está soltando uma informação aí das estações de pesquisa, tanto do CETEC no Parecis, né, aqui de Campo Novo, numa dinâmica aí de solos de textura média arenosa, como do CETEC no Araguaia, onde a gente então tem uma área experimental também estudando solos siltosos. E obrigado aí mais uma vez pelo convite, fico à disposição e até mais. Valeu, Rodrigo. Pessoal, muito obrigado. Quem participou conosco até aqui, vocês sabem que aqui na AgroMinds a gente quer trazer muito conteúdo. Hoje, muito da parte técnica, muito de solos arenosos, que é uma realidade gigantesca aí de todo o Brasil. Muitas vezes, quem está lá no sul do Brasil também tem regiões dentro do Rio Grande do Sul, por exemplo, que eu e o Rodrigo a gente veio, que tem solos arenosos e está passando por período de seca. Então, muitas vezes, algumas coisas dá para casar sim, ter ideias aqui. E o que, que eu gosto sempre de falar? Talvez você tenha uma ideia aqui da AgroMinds, vai lá e aplica na tua propriedade, né? Imagina essa situação, igual o Rodrigo comentou, de mais de 70 sacas, né, do enxofre. Então, pega esse conhecimento, vai lá, aplica e faça na propriedade, na tua região. Se você é consultor, se você é vendedor, tem que saber de parte técnica, se você é produtor. Mas, basicamente, seria isso. Eu agradecer aí todo mundo que nos acompanha aqui e seguir as nossas redes sociais também. Manda para o amigo esse podcast. Se quiser vir aqui contribuir conosco também, só me mandar mensagem. A gente vai estar divulgando no Spotify, no YouTube, no TikTok tem os cortes que a gente sempre coloca lá, no Instagram. Enfim, AgroMinds é isso, é a gente passar conhecimento de qualidade aí com pessoas grandiosas, com muito conhecimento igual. Rodrigo, nós agora nos despedimos e semana que vem tem mais podcast aí da AgroMinds para todo mundo.